Jesus, o doce amor de Maria, que o Espírito Santo esteja em cada coração, principalmente em cada ouvido daqueles que vão ouvir essa formação, né, do Tratado da Verdadeira Devoção, que a gente vai estar fazendo a primeira formação sobre a doutrina católica, né, porque a gente vê que nos dias de hoje existe uma pandemia lá fora, mas existe uma pandemia dentro da igreja, né? E o mais difícil para muitos hoje em dia é essa crise de identidade dentro da igreja, essa falta de verdadeira doutrina que muitos católicos não conhecem. Já no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, no versículo 6, dizia que o meu povo se perde por falta de conhecimento. O Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 851, diz que a verdade está, que a salvação está no conhecimento da verdade. E eu quero falar hoje para vocês da verdadeira igreja. Se existe uma verdadeira igreja, é claro que a gente pode supor que as outras são falsas, né? João capítulo 15, no versículo 1, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Santo Agostinho, já lá nos séculos 3º e 4º, ele vai dizer que a videira verdadeira é a igreja católica. Se formos comparar a igreja católica como uma planta, como uma videira que Santo Agostinho fala, a gente tem que entender aquilo que também vai falar em Mateus no capítulo 15, no versículo 13, que toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. A gente sabe que as outras igrejas não vêm de Deus. São Paulo, em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 13, quando ele fala que está tendo divisão na casa de Cloé, porque até então a igreja era nas casas escondidas, ele fala assim: estaria Cristo dividido? Por acaso foi Paulo que morreu na cruz? Por acaso foi Paulo que deu sangue? A gente tem que entender que a igreja é de Cristo, é um corpo místico, a igreja verdadeira. E para a gente entender isso, a gente vai pegar uma palavra aqui para meditar, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 41, onde que Santo Estevão, versículo 48, Santo Estevão fala assim: o Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas. Olha só que interessante, o Altíssimo não habita em casas construídas por mão humana. Se a gente entender o templo como edifício, a gente tem que entender que a pedra angular, já a Bíblia já fala isso, que a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, Lucas capítulo 20, versículo 17, que é Jesus Cristo que se tornou a pedra angular, na tradição judaica, para construir todo o edifício tinha uma pedra angular, que era a pedra base, ou seja, o alicerce. Aí você vai lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, fala que fundamentados na doutrina dos apóstolos, tendo como pedra angular a Jesus Cristo. O corpo, ele é um corpo místico. Para entender o corpo místico, você tem que entender aquilo que 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, vai dizer: que nós somos membros, mas Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça. Colossenses capítulo 2, versículo 19 diz que cabeça e corpo, eles são unidos através de um espírito. Ou seja, é um corpo místico. É um corpo, não é um corpo feito por mãos humanas. A Igreja Católica, ela é um templo divino. Por quê? Porque seu fundador é um templo divino. A igreja é a esposa de Cristo. E sendo esposa de Cristo, a Bíblia fala aqui o primeiro Adão e do segundo Adão. Isso é frequente em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 22 e no versículo 45, quando fala que Cristo é o segundo Adão. Se Cristo é o segundo Adão e a igreja é a esposa, é interessante entender aquilo que no Antigo Testamento, que quando Deus ele vai criar a mulher, no capítulo 2, no versículo 18, vai dizer que tira a mulher do seu lado aberto. A esposa de Adão tira do lado aberto de Adão. Se você vai em João, no capítulo 19, no versículo 34, vai dizer que quando aquele soldado perfurou
o flanco de Jesus e do lado aberto joga sangue e água, Santo Ambrósio ele vai dizer que a igreja nasceu ali. Foi os dois primeiros sacramentos, o batismo e a Eucaristia, o sangue e a água. Então a igreja ela não pode ser humana, porque ela é divina. Porque se o seu fundador é divino e ela nasce do seu lado divino, do seu lado aberto, a igreja também é divina. Não é uma constituição feita por homens. O interessante é que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: vós também sois pedras vivas. Ou seja, se Cristo é a pedra angular, nós, os membros, somos as pedras vivas. Para entender o que é igreja, a gente precisa entender realmente a doutrina de Cristo. Existe no Antigo Testamento, aliás, existe na Igreja Católica 3 bases fundamentais chamadas Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. A nossa igreja não vem da Escritura como os protestantes. A nossa igreja nos deu as Escrituras, porque a igreja, a partir de 5 concílios, primeiro e segundo de Cartago, concílio de Hipona, concílio de Trúrio e concílio de Efésio, nesses 4, entre os séculos 3 e século 4, a igreja definiu os livros que seria expirado para entrar dentro do cânon bíblico. Que o cânon bíblico foi fechado com o último livro chamado Apocalipse, que está na Bíblia, que significa revelação, pelo apóstolo São João. Por quê? Porque São João ele morre no ano 90. Ele estava exilado até, se você vai pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala que estava exilado na ilha de Patmos. Ele é o último apóstolo sobrevivente. Então, como último apóstolo, a revelação fecha com ele. Não se colocaria mais nenhum tipo, porque a gente sabe que existem vários outros apóstolos levando nomes dos apóstolos, mas que é datado dos séculos 2, que são principalmente escritos agnósticos, que não é o tema para agora. Mas para você entender, a igreja compilou a Bíblia. A igreja católica não veio da Bíblia, e sim a Bíblia veio da igreja católica. O interessante é que os protestantes eles falam da sola scriptura, só aquilo que está na Bíblia, mas a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia veio de dentro da igreja católica. E Santo Agostinho ele fala isso, e ele é até citado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 127, que ele não acreditaria nas Escrituras se não tivesse autoridade da igreja. Porque o Sagrado Magistério, a tradição oral, compilaram a Bíblia, aquilo que era inspirado, aquilo que não. Porque existem muitos evangelhos fantasiosos. E quando, por exemplo, você pega lá Tito capítulo 1, versículo 16, fala das fábulas judaicas, são esses apócrifos que não entraram na Bíblia por ser fantasiosos demais. Então, para você entender, a Bíblia nos diz que Jesus, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14, habitou, ele se fez vida, ele habitou, ele se tornou uma pessoa. E sendo a igreja o corpo místico de Jesus Cristo, a gente tem que entender que ele se encarnou, ele não se encarnou, apesar dos evangelhos ser Cristo, ser um Deus que fala com a gente. Mas Paulo ele também fala em 1 Tessalonicenses 2,15, que ele fala assim: lembrai-vos e guardai-vos daquilo das tradições que eu vos tenho dado, através por cartas, por palavra. A tradição começou oral. Se você pega quando Jesus ele envia os discípulos, Mateus capítulo 28, lá no versículo 19, ele diz: ide pregai pelo mundo. Pregai pelo mundo. Ele não mandou escrever a Bíblia. No entanto, a primeira carta inserida na Bíblia do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses, no ano 55, por Paulo. Isso já fazia 22 anos que Cristo tinha morrido e ressuscitado. Então é interessante você saber por quê? Porque as igrejas protestantes não são igrejas verdadeiras.
Não é o mesmo Deus, não é a mesma doutrina. Eles falam isso, mas o Deus que eles têm lá é um Deus inventado por eles. Que eu não quero entrar no tema agora para não sair da formação. Mas a Igreja Católica, se você pega no Antigo Testamento, quando Deus foi constituir o teu povo, que ele fez uma convocação, que ele pega Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele vai constituir seu povo através de Abraão e depois de Isaac. Os 12 filhos de Isaac, as 12 tribos de Israel. Você vai ver que no Novo Testamento, o novo Isaac, Jesus Cristo, ele também escolhe 12 pessoas. Os 12 apóstolos. E a Nova Jerusalém, que está no capítulo 21, no versículo 14, fala que a Nova Jerusalém tinha a doutrina, a base, o fundamento dos 12 apóstolos. O interessante, se você for estudar aonde estão enterrados os 12 apóstolos, 5 deles estão, os restos mortais estão em Roma, no Vaticano. E 7 deles, que foram, que nem São Mateus, que foi na Etiópia, martirizado na Etiópia, os restos mortais deles estão na Etiópia. São Tomé, que foi martirizado na Índia, o resto dele está numa cidade chamada Madra, na Índia. Se você pega Bartolomeu, que foi martirizado perto do Egito, agora me diz, você não vê nenhum restos mortais dos apóstolos numa igreja evangélica. E a igreja evangélica, ela vem em 1517 com a negação de Martinho Lutero da Igreja Católica. Um sacerdote agostiniano que negou toda a doutrina da igreja, que foi excomungado no ano de 1519 pelo Papa Leão X, na bula Exerge Domini, que é até uma citação do Salmo 73, versículo 22. Levanta-te, Senhor, para plantear a tua causa. Dali veio a igreja protestante. Agora você acha, Jesus disse que estaria, em Mateus 28, 20, diz que estaria todos os dias conosco. Será que do século I ao 1517 Jesus não estava? Só com Martinho Lutero começou a vir a verdadeira doutrina? Porque eles vão usar argumentos tipo, mas a Igreja Católica, ela veio quando o imperador Constantino fundou ela. Vai dizer que a Igreja Católica veio do paganismo junto com o imperador Constantino. Não, o imperador Constantino, ele se converte no ano 318, ele era filho de Santa Helena, ele estava para ir numa batalha e ele viu uma cruz no céu que diz, por esse sinal vencerás. E ele reza, e a oração dele é até interessante, ele fala assim, ao Deus da minha mãe, se me dá vitória, eu me tornarei cristão. E ele ganha a vitória contra os 4 outros imperadores, se tornando César Augusto Supremo. E ele se torna cristão, com ele todo o Império Romano. Ele escreve um edito chamado o Edito de Milão, aonde que não poderia mais perseguir os cristãos por ser cristãos. Anos mais tarde, com Teodósio II, imperador que sucedeu também Constantino, se escreve o Edito de Tessalônica, onde oficializa a Igreja Católica como religião oficial do Império. Aí eles vão falar, não, é Constantino que inventou a Igreja Católica, mas gente, se você pega uma obra que tem, até na Eclésia vem desse livro, de Santo Irineu de Leão, chamado Adversus Heresi. Santo Irineu de Leão, ele foi discípulo de São Policarpo de Esmina. São Policarpo de Esmina, ele foi discípulo de São João o Evangelista, o último apóstolo a morrer. E ele escreve nessa obra, que o Santo Irineu, ele morre no ano 185, no ano 185, teve 13 papas, e Santo Irineu de Leão, ele deixa a lista dos 12 papas, Pedro, Lino, Creto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Telósforo, Eleutério,
Pio, Higino, Aniceto, Sotero, Zeferino, Vítor, que eram os 13 primeiros papas da igreja. E os 13 primeiros papas, todo martirizado, canonizado. Você não vê nenhum santo evangélico protestante. Porque Jesus diz que os sinais acompanhariam. Se você pega Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 18, ele fala que os sinais acompanhariam. E você não vê. Lá na igreja protestante não tem nenhum corpo incorrupto. A igreja católica tem mais de 50 corpos incorruptos. Os mais famosos, Santa Bernadette, Santa Catarina Labouré, Santa Margarida Lacoque, Santo Padre Pio, que as unhas crescem, o cabelo e a barba crescem e corre sangue na cintura dele. Tem um corpo martirizado do século III, de um santo chamado São Romano, que ele foi decapitado. Quem chega lá, a cabeça encostada, parece que ele acabou de ser decapitado, porque o sangue que está lá é vivo. A igreja tem milagres, a igreja católica, que a igreja evangélica nunca sonhará, aliás, protestante, porque evangélicos somos nós que vivemos a fé que o evangelho fala, que eles nunca sonharão. Tem uma mão incorrupta de Santa Irma de Gurk, porque dava muita esmola. Tem uma língua incorrupta de Santo Antônio de Pádua, porque foi chamado a Arca do Testamento, que sabia a Bíblia do cor, vírgula por vírgula. E esse título foi dado a ele de Arca do Testamento pelo Papa Gregório IX, na época que conheceu Santo Antônio em vida. A Igreja Católica tem coração incorrupto de Santa Teresa d'Ávila, que ela queria ser transverberada, ela sonhava que a lança passasse no coração dela. E ela tinha um sonho de ter o nome de Jesus gravado no coração. E quem vê o coração dela lá em Ávila, na Espanha, vê que está as iniciais de Jesus e tem como um rasgo no coração dela, como se uma lança tivesse transpassado, que é chamada a transverberação que ela teve num êxtase. Aonde que a igreja protestante tem alguma coisa dessa? Que lá na cela de Santa Clara de Assis, você vai lá, tem um cheiro que ninguém sabe dizer de onde que vem. Só na cela de Santa Clara de Assis, onde você vê Santa Clara Barbirelli, onde que ela formou a casa dela, como um lugar de ensino para jovens da época, para não se corromper. E ela era uma moça que cantava no coro. Quando você chega lá, você vai ver, você escuta uma voz, quem começa a contar lá, escuta uma voz e todo mundo fala que é dela. Há tantos fenômenos como a Eucaristia, o milagre lanciano, que foi estudado pela NASA, que aconteceu em 1980, que a NASA diz que é um pedaço do miocárdio, do músculo do coração, nervo cardíaco, que a Eucaristia realmente, não é apenas, como eles falam, que Jesus quis dizer por metáfora. A Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem uma expressão no parágrafo 761 que diz que a Igreja é a finalidade de todas as coisas. O interessante que a Igreja Católica, como eles falam que foi formada por Constantino, se você pega a Bíblia, por exemplo, Colossenses capítulo 4, no versículo 15, fala que a igreja que se reúne na sua casa, que era a casa de ninfas. Se você pega Romanos capítulo 16, fala de uma comunidade que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Se você pega a carta a Filemão no versículo 2, que é só um capítulo, fala da igreja que se reunia na casa dele. Por quê? Porque até o século III tinha perseguição ao cristianismo. Não tinha igreja como a gente tem hoje. Não podia ter. Era mais ou menos o que está acontecendo na China. A perseguição destruindo a igreja. Então eles não podiam, eles se reuniam nas catatumbas. Se, por exemplo, você pega
a Via Ápia, que levava as catatumbas de Santa Priscila, até se você pega o Catecismo da Igreja Católica, você vai ver um afresco da catatumba de Santa Priscila, que era desenhado um ícone. O que eram as catatumbas? Era onde os cristãos eram enterrados, esses mistérios, porque eles se reuniam ali em lugares escondidos, porque eles não poderiam professar sua fé. Aí, se você pega Atos, você vai ver em vários versículos igrejas que eram feitas dentro da casa. Por quê? Porque não poderia professar o cristianismo verdadeiramente. Aí vem Martinho Lutero, 1517. Ajunta em 1541 com o rei Henrique VIII e forma toda a divisão, né? A Babel, muitos autores chamam de Babel, aquilo que está em Gênesis no capítulo 11, onde que o homem queria ser mais do que Deus e formar um prédio que chegaria à altura de Deus, isso aquilo Deus confundiu, cada um começou a fazer uma língua e virou o quê? Virou algo que não tinha mais entendimento, porque cada um falava uma coisa. É o que acontece com as igrejas protestantes. Cada igreja fala uma coisa, cada igreja é uma doutrina. Uma observa o sábado, a outra observa isso, a outra não você não pode andar de calça, a outra você não pode. Por quê? Porque é uma Babel. Não tem uma doutrina, todo mundo pode interpretar. A interpretação é dada pela igreja. Se você pega a interpretação da Igreja Católica, o que é aqui no Brasil será em todos os países. Se a pessoa não aceita, é como Martinho Lutero, é excomungado. Por quê? Porque a igreja é mãe. E aí, em cima da igreja está Cristo. Porque Efésios 1:22 fala que ele é o chefe supremo da igreja. E Efésios, capítulo 2, versículo 24, fala que a igreja tem que ser submissa a ele. O Papa ele não pode mudar nada que está dentro da igreja. Existe sim a infalibilidade papal que aconteceu no primeiro concílio do Vaticano em 1870. Sim, mas é em matéria de fé. Vai dizer que um Papa não pode errar em matéria de fé. E se você pega na história da igreja papas que não foram dignos desse cargo, como por exemplo na época do Brasil, 1500, tinha um papa chamado Alexandre VI, que por um momento, se dizem assim, um momento de fraqueza, ele junto com a camareira do Vaticano, ele teve 12 filhos, mas mesmo ele sendo um papa desonesto, ele nunca negou uma matéria de fé. A igreja, ela é santa, porque o seu fundador, Cristo, a cabeça, é santa. Ela é pecadora nos seus membros, que somos nós. E não é porque você vê um bispo, um padre, ou até papas na igreja, que pecaram, isso vai manchar a santidade da igreja. Romanos capítulo 3, versículo 4 fala, por acaso eles foram fiéis, Deus também? Não, de modo algum. O nosso pecado não mancha a igreja, porque a igreja, na sua cabeça, ela é santa. Não tem como contaminar a igreja, porque o seu fundador é santo, é um corpo místico. Jesus ele fala assim em João 3:23, a tais homens terrenos e a tais homens, aliás, é São Paulo que fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 48, a tais homens terrenos, a tais homens espirituais. Jesus fala em João 3:23, eu vim lá de cima, então o seu fundador é divino. Não tem como a igreja não ser divina, por causa do seu fundador, porém nós somos os seus membros. Mas era aquilo que eu falava citando Santo Agostinho, que se ela é a videira verdadeira de João 15, no versículo 4 Jesus fala assim, vós sois o ramos, e o ramo separado não pode dar fruto. Imagina você cortar um galho da árvore, e você encosta esse galho na árvore, ele vai morrer porque ele não está ligado. E Santo Agostinho ele fala assim, que como você corta o galho da árvore, ele não recebe a ceifa da árvore, assim é o Espírito Santo, porque é uma igreja viva, não é uma igreja morta. A igreja é um pedacinho, dizia Santo Agostinho, é um pedacinho do céu aqui na terra.
Por isso que ela é divina. E o que me dói mais saber é aquilo que São Pio X dizia. Eu não tenho medo dos inimigos que estão por fora, eu tenho medo dos inimigos que estão por dentro. Os Judas, que estão querendo mudar a doutrina da igreja. As pessoas dizem, eu sou católico, mas eu não concordo com isso, eu acho que a igreja tem que mudar. Não, então você não é católico. Se você não concorda com a sua igreja e acha que ela tem que mudar, você não é. O Papa Gregório VII, lá no ano 1200, num documento chamado Didactus Papae, no parágrafo 26, ele diz que não pode ser católico aquele que não concorda com a doutrina católica. Se você pega o Papa Bonifácio VIII, no ano 1302, ele escreveu uma bula chamada Unam Sanctam, que ele fala a respeito da Igreja Católica. Ele pega todas as imagens do Antigo Testamento, principalmente a Arca de Noé, que todos, para se salvar, tinham que entrar dentro da arca. Se eu não me engano, é o parágrafo 849, 846 do Catecismo, vai dizer assim, que fora da Igreja Católica não há salvação. E quem pular fora dessa igreja não poderá ter. Lembra aquela passagem que me chama muita atenção, que São Paulo, capítulo 28, de Atos dos Apóstolos, quando ele vai viajar e o barco diante de uma tormenta. As pessoas querem pular por causa disso, do barco. Ele fala assim, se todo mundo pular, ninguém poderá salvar. O barco ficou destroçado, mas ninguém morreu. Parece que a igreja católica está em crise, que ela está em pedaços, facelando, mas não é. Existe uma unidade perfeita. Infelizmente, como católicos, temos que aprender a nossa doutrina, temos que defender a nossa doutrina. Existe muito católicos sentimentalistas dentro da igreja, que não lê a Bíblia, que não lê um documento, não lê uma vida de santo. Existe muito católicos que malemar dentro da igreja rezam. E se acha católico só porque está dentro da igreja. Você não é católico porque está dentro da igreja. Você é católico porque a igreja está dentro de você. Muito me chama a atenção Dom Henrique Soares, que morreu esses dias. E ele era um católico convicto. Mesmo quando ele ia para emissoras de TV que não professavam fé católica, ele não deixava de pregar e falar a verdade. Porque quando você carrega Cristo, a igreja dentro de você, você não tem vergonha de falar. Você é católico em todo canto. Infelizmente, hoje em dia, se a gente vai para algum lugar, a gente tem vergonha de professar a nossa fé. Por que os outros vão pensar? A igreja fala que o aborto é pecado, mas muitos acham, não, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Uma pessoa desse tipo não pode ser um católico. Porque se a igreja católica, a igreja verdadeira, ela tem uma doutrina verdadeira, para você ser católico, você tem que ser verdadeiro. Não é com o seu achismo, com a sua axiologia, é com a teologia da igreja de 2020 anos. Só que eu acho que eu estou no direito de mudar. A igreja precisa ser mudada. Santo Agostinho, ele fala uma coisa tão interessante que ele fala assim: se você não concorda com isso que está no Evangelho, não é com o Evangelho que você não concorda. Porque você está procurando só aquilo que você quer. O Evangelho é para me converter, dizia ele, não eu converter ele a mim. Infelizmente, quantos católicos dentro da igreja não sabem a doutrina, não sabem defender? Só basta chegar uma testemunha de Jeová ou um protestante lá e falar que imagem é pecado e mostra alguns versículos separadamente, e a gente vai fazer uma formação só de imagens, a pessoa sente sua fé balançada. Quantos católicos balançou quando saiu aquele filme do Código da Vinci, que é baseado em 2 evangelhos apócrifos de Maria Madalena e principalmente de Judas? E se você pega a obra que eu citei de Santo Irineu de Leão, Adversos Hereses, Santo Irineu de Leão cita lá o Evangelho de Judas, que foi escrito pelos Danitas,
que eram seguidores da tribo de Dan, que eles cultuavam Lúcifer, Caim e Judas porque traiu Cristo. É um evangelho totalmente apócrifo, gnóstico. E as pessoas acreditam. Um católico que tem a sua fé balançada é porque nunca conheceu a tua fé. Quantos santos deram a vida para não negar Jesus e nem a fé católica? Olha João Batista. O capítulo 14 de São Mateus, o capítulo 6 de São Marcos, o versículo 23 fala isso, que a cabeça dele foi apresentada numa bandeja para não negar a verdade. E hoje dentro da igreja, não basta estar dentro da igreja verdadeira não ser verdadeiro. Dentro da igreja a gente vê padres e até bispo negando. Não foi bem assim que Jesus não quis dizer. E Jesus ele fala. Lá no capítulo 10, no versículo 39 de São João, nenhuma palavra da Escritura pode ser desprezada. Né? São tantos teólogos modernos que são mais modernos que teólogos que estão negando a doutrina dessa igreja. Infelizmente. Aí eles falam, não, mas foi Constantino que fundou a igreja católica romana. Misturou coisa do paganismo com o cristianismo. Quando Constantino se converte, estava no papado, o 32º Papa, é São Melquiades, que foi mártir também. Se você pega, acho que se eu não me engano, a diferença da Igreja Católica para a Igreja Protestante, é mais ou menos aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 38, quando Pedro e João estão apanhando, Gamaliel fala assim, não se meta com esses homens, porque se a obra provém de Deus, ninguém pode destruir. Se provém dos homens, ela destruirá por si só. Você tem que entender que a Igreja Católica, o seu fundador é Cristo, ele é divino. Não é como Martinho Lutero, que fundou o protestantismo em 1517. Não é como o rei Henrique VIII, que em 1541 ele funda o anglicanismo. Não é como João Calvino, que em 1540 ele funda o calvinismo. Se você for na tumba desses fundadores, você vai achar as ossadas dele lá. Mas a gente sabe que Mateus 28 fala que no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Por mais que a igreja parece que está se acabando, entrando em crise, não. Ela se renova cada vez porque o seu fundador é divino e ela se ressuscita no decorrer dos tempos. O interessante é você entender que ela é um organismo vivo porque tem um Espírito Santo. Aí eles falam assim, mas placa de igreja não salva. Claro que placa de igreja não salva. O que salva é a cruz de Cristo. Por isso que Cristo crucificou. É por isso que eu disse no começo, que a igreja nasceu do lado aberto. Até isso não é uma frase minha. João 19,34, quando fala que sangue e água saiu do corpo de Jesus, Santo Ambrósio fala que a igreja começou a nascer dali. É o nascimento como Eva foi tirada da costela, Gênesis 2,18, da costela de Adão, a sua esposa foi também tirada da costela de Adão. Quando Jesus está ascendendo ao céu, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim para os discípulos de Atos. Ele fala assim, fiquem em Jerusalém até vir o cumprimento da promessa. O que era o cumprimento da promessa? A descida do Espírito Santo. Olha só que interessante, fiquem em Jerusalém. O capítulo 21 de Apocalipse fala da nova Jerusalém celeste, ou seja, a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, ornada para Cristo. Então você tem que ficar na igreja católica até o cumprimento da promessa. E qual que é o cumprimento da promessa? A segunda vinda de Cristo. Quantos saíram da igreja católica para ir para essas igrejinhas, essas seitas de fundo de casa, onde que fecha um bar, abre uma igreja, e onde fecha uma igreja dessa, abre um bar? O interessante é que São Máximo Confessor, no século VI, ele dizia assim, eu que não vou deixar a barca de Cristo para ir nessas igrejinhas qualquer. No século IV, um santo chamado São Cromácio de Aquileia, ele dizia que a igreja verdadeira está aí onde que se diz
que o Filho de Deus nasceu de uma virgem. Eles negam a mãe de Cristo. Eu dizia no começo que nós somos os membros, citando 1 Coríntios 12, 27, que Cristo é a cabeça, citando Colossenses 1, 18. Mas entre a cabeça e o corpo tem um elo de ligação, que é o pescoço. O pescoço liga a cabeça ao corpo. Os santos como São Bernardino de Sena, e até mesmo como é um santo russo chamado São Demétrio de Rostov e São Luís Maria de Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, vai dizer que o pescoço que une a cabeça ao corpo é a Virgem Maria. Não tem como, a igreja ela nasce católica. Em Atos capítulo 2, você vê que quando o Espírito Santo entra dentro da casa onde que ele está, no versículo 2, vai dizer assim, que fica cheia do Espírito Santo, ou seja, a Igreja Católica é a única que é plena da salvação. O que você pode achar nas outras igrejas é algum sacramento que eles têm igual ao batismo, mas nem em todas são válidas. Se você pega a Testemunha de Jeová, que foi fundada em 1914, se você ler a história de Charles Taze Russell era um maçônico. Se você pega Joseph Smith, junto com o irmão dele, que fundou no século passado, em 1831, se eu não me engano, a Igreja dos Mormons, Jesus Cristo dos Últimos Dias, ele teve mais de 40 mulheres e ele pregava poligamia. E essas igrejas são as igrejas verdadeiras? Quanto o católico está abandonando o certo pelo duvidoso, né? Está trocando ouro por cobre. Quantos católicos que não entender, não estudar, não procurar a sua doutrina, está abandonando a barca de Pedro? O interessante é que foi dado a Pedro. O capítulo 16, versículo 18 de Mateus fala: Pedro, tu é pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. A minha é adjetivo, não está as minhas no plural, a minha igreja. Infelizmente hoje, por falta de informação, porque não se prega mais a doutrina dentro da igreja, é um sentimentalismo barato, porque estão mitando doutrina protestante dentro da igreja, dizendo: Deus vai te dar, Deus não vai fazer você sofrer, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, não vai faltar nada. Aonde isso é a única coisa que Jesus disse para os discípulos em Mateus 16, 24: se queres me seguir, pega a tua cruz e me siga. Existe muito mais protestante dentro da igreja do que fora. Porque católicos que conhecem a sua doutrina é pouco. Nem mais a Bíblia se lê. Muitos católicos deixam a Bíblia jogada no canto da casa. E o documento da igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbo, que é um documento dogmático, lá no Concílio de 1962, ele fala que tanto Cristo na palavra, no Evangelho, como na Eucaristia, é um só. Precisamos adorar o Evangelho como nos adoramos a Eucaristia. Orígenes de Alexandria, lá no século II, provavelmente mais ou menos no ano 215, ele dizia que assim como tem um sacrilégio contra a Sagrada Eucaristia, que é profaná-la, deixá-la cair no chão, receber de qualquer jeito em estado de pecado, ele fala também que é um sacrilégio ler a palavra de qualquer jeito. No entanto, Santo Agostinho, quando ia ler as escrituras, ele lia de joelho. São Carlos Borromeu, que era bispo, ele colocava um véu na cabeça, de tão santo que é as escrituras. E só para concluir, como o Catecismo diz no parágrafo 846, que fora da igreja não há salvação, não tem como ser católico não praticante. Você tem uma passagem que me chama muita atenção em Apocalipse capítulo 11, que fala assim, João fala assim, que foi dado a ele, o anjo deu a ele uma vara de agrimensor para medir, e mediu o templo com seus adoradores, e mediu o átrio, que era o pátio que ficava fora. O pátio que estava fora foi dado aos pagãos.
Quem não participa como um membro vivo, não como um membro morto da Igreja Católica, não pode se salvar. Isso não é palavra minha. Se você pega o Catecismo Maior de São Pio X, do parágrafo 185, ele diz isso: para se salvar é preciso, mais do que o batismo, é preciso ser um membro vivo, porque o membro morto não se salvará. Ah, eu sou católico, mas não praticante. Não existe isso. Porque não existe um jogador que não é praticante. Um jogador, para ser bom de bola, ele tem que praticar todos os dias. Quer ser um bom católico? Começa a praticar a tua fé. Infelizmente, dentro da igreja a gente vê isso. Não há mais uma pregação sobre a doutrina da igreja, sobre a Eucaristia, sobre os dogmas, sobre a palavra de Deus, sobre os 10 mandamentos. Porque pecado parece que não existe mais pecado, porque a verdade hoje em dia se tornou não é mais objetiva, é subjetiva. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modo de entender. Muitos por aí dizem: ah, mas isso para mim não é pecado. Quem tem que falar que isso é pecado ou não é a igreja. Porque Cristo revelou, Cristo deixou aquilo que era pecado que não era. Cristo deixou a sua doutrina. E do alto da cruz, João 19:30, ele diz: tudo está consumado, ou seja, não precisa entrar mais nada dentro da igreja. É do jeito que Cristo deixou. Infelizmente, essas ideologias que estão crescendo dentro das igrejas, principalmente dentro de grupos que só querem o seu bem-querer, que deixam a doutrina de lado, tem transformado o protestantismo lá dentro da Igreja Católica, pelos membros mortos, pelos Judas que muitas vezes atroçaem a sua igreja. Infelizmente, assim vai ser até o final dos tempos. Mas quando Cristo voltar, porque a Bíblia diz no João 10,16 que haverá um só pastor, e eu entendo que aquela passagem, quando você vai ler Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, que fala do joio, tem um versículo ali neste meio que os discípulos perguntam assim: Senhor, quer que arrancamos os joios? E Jesus diz assim: não, se você tirar o joio, você correrá o risco de arrancar o trigo também. Que deixa até a volta, no fim do tempo será arrancado o joio e o trigo. O interessante é que o trigo é a semente boa, que dá fruto. O joio, ele é parecido com o trigo, mas ele não tem fruto. O que diferencia uma igreja verdadeira da igreja falsa é que a igreja verdadeira ela tem frutos. É a igreja católica. E de seus 2020 anos, é só você pegar os santos que deram a vida por Jesus. Esses dias atrás, a gente comemorou os 41 mártires, que era o Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, que eles foram mortos pelos calvinistas holandeses, na época do Brasil Colônia. Se você pega São Thomas Garnet, que era um jesuíta, foi morto pelos protestantes. E vários, se você pega São Fidélis de Sigmaringa, que era um santo alemão, que lá no século XVII, ele foi morto a facadas. Um protestante chegou e atacou ele pelas costas, dando várias facadas. Por quê? Porque a pregação dele estava tirando os protestantes do erro. Aí agora a gente não entende, a gente não sabe. O mínimo que a gente precisa saber. Aí chega no dia de domingo, uma testemunha de Jeová, fala um monte de merda citando alguns versículos da Bíblia e a gente acaba abandonando. Infelizmente tem acontecido muito nisso. Como que eu posso ser católico se eu não entendo a minha fé? Para mim ser médico eu tenho que estudar medicina. Para mim ser católico não basta eu apenas dizer que sou batizado. E para terminar, quero encerrar com uma história de Santa Teresa d'Ávila. Que um dia Santa Teresa d'Ávila ela caiu em êxtase e teve uma visão de muitas almas indo para o inferno. E ela via nessas almas tipo uma cruz.
branca na testa, e ela falou assim: Senhor, precisamos pregar para os pagãos para que eles se convertam e não vá para o inferno. E Jesus disse para ela: não, Teresa, isto não é pagão. Isto são católicos como você, batizado como você. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39, quando Pedro faz a primeira pregação, vai dizer assim, versículo 37, compungidos de coração, eles perguntaram: que faremos para ser batizados? Crer, se arrepender e crer e serão batizados. Tinha que se arrepender na igreja primitiva primeiramente, e depois eles seriam batizados. A igreja acompanhava eles num processo que muitas vezes duravam 2 a 3 anos, vendo se realmente aquela pessoa tinha se convertido para elas poderem ser batizadas. Hoje em dia,